Recentemente, eu ouvi sobre um artista famoso que não é americano, mas que se tornou muito famoso no mundo inteiro como artista americano. Agora, deixe-me lembrar, acho que o nome dele certo é Arnold Schwarzenegger. Não é o Arnold, né? O Arnold Schwarzenegger, ele, se não me engano, é austríaco. Não sei bem, mas ele não é natural americano. E quando ele se candidatou para uma carreira de ator, logo disseram para ele que era para ele desistir, porque, primeiro, que o americano é muito nacionalista. Ele dá preferência para aquilo que tem listras azuis e vermelhas e estrelas, ou seja, aquilo que é americano. E eles não gostam de estrangeirices. E aí, vindo aquele homem com um americano carregado de sotaque austríaco, o europeu, disseram para ele desistir, que nunca ele ia fazer sucesso. Não só fez sucesso, mas como também se tornou mais tarde um político. Político nos Estados Unidos, tem a carreira política também. Um homem que enfrentou uma oposição. E uma coisa que eu queria falar hoje para vocês é que se você levantar um projeto, seja qual for, um projeto grande ou pequeno, um projeto importante ou não muito importante, vão se levantar vozes para dizer para você desistir. Sempre quando houver um projeto, haverá oposição. Sempre quando houver uma caminhada em direção a alguma coisa, há problemas a resolver. Se você não gosta de resolver problemas, então desista de viver. Porque a vida é uma solução de problemas um atrás do outro. Não tem como você escapar disso. E nós temos estudado Neemias, a história da restauração da nação de Israel. Nossa, deu tremedeira. Varria o chão, a mão está tremendo. A história da restauração de Israel, a nação de Israel, da sua glória antiga, aquele pouco povo que tinha. E nós vemos ali logo que surge oposição. Bom, já naturalmente surge oposição para qualquer situação em que você esteja se esforçando para sair da mediocridade. Mas ainda se intensifica essa oposição quando você é um cristão. Porque um cristão que não cumpre aquilo que fala é um cristão desmoralizado. Um cristão que não alcança aquilo que se propõe é um cristão espiritualmente desmoralizado. Então nós vamos abrir agora em Neemias 4, versos 1 até 23, e nós vamos ver o que aconteceu quando Neemias começou a trabalhar com essa questão da reconstrução dos muros. Vamos lá. E quando Sambalate se informou que reedificávamos a muralha, desgostou-se e se enfureceu muito, e escarneceu os judeus. E disse na presença de seus irmãos e dos poderosos de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Se lhes há permitido isto, voltarão a oferecer sacrifícios? Acabarão a obra em um dia? Renascerão dos montões de escombros pedras que foram queimadas? E Tobias, o amonita, estava diante dele e disse: não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os seus muros de pedra os derrubará. Escuta, ó Deus nosso, por que somos desprezados? Devolve a sua afronta sobre a cabeça deles e faze com que eles sejam entregues como despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra iniquidade, nem sejam apagados seus pecados de diante de ti, porque te provocaram a ira diante dos construtores. Portanto, reedificamos a muralha e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo manifestou disposição para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias,
os arábios, os amonitas, os asdoditas ouviram que a restauração das muralhas progredia e que as brechas já estavam sendo fechadas, iraram-se muito. E todos eles conspiraram para lutar contra Jerusalém e suscitar confusão ali. Então nos pusemos a orar diante do nosso Deus, e por causa deles montamos guardas de dia e de noite. Então disseram os filhos de Judá: as forças dos carregadores se esgotam e há muitos escombros, de maneira que não podemos retificar a muralha. Nossos inimigos, porém, disseram: não saibam disto, nem vejam, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos com que se suspenda a obra. Mas os judeus que habitavam perto deles vieram e nos disseram 10 vezes: eis que agora vem de todos os lugares de onde habitam para lutar contra vós. Então distribuí todo o povo por famílias nas partes baixas e abertas por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. E inspecionei e me animei e disse aos nobres, aos magistrados, o resto do povo: não tenhais medo por causa deles, lembrai-vos do Senhor Jeová, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, por vossa esposa, por vossas casas. E aconteceu que quando os inimigos descobriram que já entendíamos a situação, e que o Senhor Jeová tinha desbaratado seus planos, e todos voltamos e subimos a muralha, cada um a sua tarefa. E desde aquele dia em diante, a metade dos jovens trabalhava na obra, outra metade portava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes apoiavam toda a casa de Judá. Os construtores e os carregadores que edificavam a muralha estavam armados, com uma mão trabalhavam na obra e com a outra empunhavam a espada. Cada um dos construtores trazia sua espada cingida nos lombos. Quando edificavam, o que tocava o chofar estava sempre perto de mim. Então disse aos nobres, ao resto do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados no tramo da muralha, longe uns dos outros. Reuni-vos onde ouvirdes o som do chofar, e nosso Deus pelejará por vós. Assim fazíamos o nosso trabalho desde o despontar da alva até a saída das estrelas, enquanto a metade de nós empunhava as lanças. E também disse ao povo daquele tempo: cada homem com seu servo dormirá em Jerusalém, assim de noite trabalharemos de sentinela e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os guardas de minha casa, nem aqueles que me seguiam largávamos as nossas vestes, e quando cada um ia às águas, permanecia com a arma à sua direita. Senhor, abençoe essa palavra. Bom, como eu disse para você, qualquer projeto que você levantar encontrará oposição. Satanás se encarregará disso. Todavia, uma coisa que eu quero dizer para você: se quer ser um homem de conquista, se quer ser uma mulher de conquista, tenha perseverança. Nunca desista de algo que Deus colocou nas suas mãos. Nunca abra mão de um projeto. Eu sempre digo que só existe um sentimento de desânimo que vem de Deus. O sentimento de desânimo de pecar. Quando você se sente desanimado, você, poxa, eu estava fazendo esse pecado, mas eu estou desanimando dele, esse desânimo vem de Deus. Mas outro tipo de desânimo não vem de Deus. Deus não é um Deus de desânimo. E às vezes eu ouço, nas entrelinhas das palavras de uma ou outra pessoa, que a pessoa ela fala de uma maneira positiva, mas sempre se refere ao desânimo. Eu sei que a vida está difícil, mas nós vamos confiar em Deus. A vida é difícil. Sempre foi. E não vai ser agora que ela vai ser fácil. Mas Deus nunca prometeu que a vida vai ser fácil. Deus prometeu que nós vamos ser vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. Então aprenda uma coisa: a vida não é fácil. Nunca foi. E não há promessa de que a vida vai ser fácil. Sempre haverá problemas para resolver, sempre haverá desafios a superar, sempre haverá a necessidade de nós nos reinventarmos e nos readaptarmos à situação, e haverá necessidade de nós restaurarmos as coisas. Pensa um pouquinho. A sua casa fica sempre limpa? Não. Existe
uma lei da natureza, segunda lei da termodinâmica, expressada por Newton, que diz assim, que todas as coisas partem de um estado inicial de organização para o caos completo. Essa lei fala de que o calor, por exemplo, nunca mais volta à sua fonte de origem, ela sempre se espalha cada vez mais. Mas nós podemos aplicar a outras coisas. A sujeira nunca fica lá no lugar da sujeira, ela sempre tem a mania de se esparramar dentro de casa. Né? Agora você imagina, isso se aplica a tudo. As roupas se envelhecem, o carro desgasta, nós ficamos fracos com o tempo, ficamos velhos. Tudo isso tem que trazer para nós uma readaptação. Nós temos que sempre nos reinventar para novas situações. Sempre haverá problemas. Agora, há uma proposta de Deus para alcançar coisas novas. E aqui nós vemos Neemias sofrendo o descaso, sofrendo o descaso dos seus ancestrais, porque a situação em que Israel estava de vergonha pública é resultado da falta de fidelidade dos seus ancestrais. E ele podia agora reclamar da vida e dizer assim, ai que droga, porque se nossos ancestrais não fossem tão relapsos, não tivessem dado as costas a Deus, nós não estaríamos nessa situação e parado por aí. E seria mais um na fila dos derrotados, dos perdidos, dos sem esperança. Mas o que aconteceu? Neemias se pôs a trabalhar. E logo encontrou oposição. Eu queria falar sobre isso. A questão de você ser perseverante em todo tempo. Prossiga sempre em frente. O que eu acho interessante em Neemias é que ele era imparável. Não era uma dificuldade que fazia ele se esconder. Você não está contente com a situação? Adivinhe qual é o agente que muda a sua história? Você. Você não está contente com a situação em que você está inserido? Pois bem, esse incontentamento, esse descontentamento, ele pode ter sido introduzido até por Deus para que você possa tomar alguma atitude e ser você parte da mudança para melhor. Então, amados, tem duas atitudes que você pode ter. Uma é olhar para o que não está aí e se acabar em tristeza e em prantos. 2, é olhar para o que não está aí e começar a trabalhar para criar aquilo que não existe hoje. Uma palavra que Deus me deu quando eu preparei essa série de mensagens, foi: o que é hoje não necessariamente será amanhã. E eu quero deixar isso como desafio para você. O que é hoje não necessariamente será amanhã. Tenha ânimo. Referência? Bom, primeira coisa, prossiga sempre em frente, ainda que o inimigo se levante para ridicularizar seus esforços. Todo empreendimento encontra descrédito, descrença por parte das pessoas. Todo empreendimento encontra, muitas vezes, a ridicularização. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando Santos Dumont ele falou em criar uma máquina mais pesada que o ar, não um balão, que voa, as pessoas riram dele. Ele reuniu uma porção de pessoas importantes na sua casa e começou a falar sobre a máquina mais pesada que o ar que voa. E as pessoas riram dele. Aí, um mordomo da casa de Santos Dumont começou a fechar todas as janelas e as cortinas. E aí foi interpelado pelas pessoas na casa: por que você está fechando todas as janelas e cortinas? Não, é para vocês não ficarem em pânico. Por quê? Tem uma porção de coisas mais pesadas que o ar voando lá fora. Os passarinhos.
Talvez é melhor pegar o pedestal, que a interferência deve vir do microfone. Amados, ridicularização vem. E muitas vezes ela vem justamente para nos destruir a identidade. Quem você é? Quem você realmente é? Como você se vê? É a maneira como você vai reagir. Se você se vê como um pobre coitado, é assim que você vai reagir. Se você vê como um João Ninguém, é assim que você vai reagir. E os resultados corresponderão à imagem que você tem de você mesmo. Se você diz logo de começo, não vai dar certo, adivinha, não vai dar certo. Se você diz, eu não sou capaz, adivinha. Mesmo que você seja capaz, você não vai conseguir, porque você já determinou que não é capaz. E Satanás sabe muito bem disso, e ele tenta destruir nossa identidade, dizendo assim, vocês são fracos, vocês não são nada, vocês não são ninguém. Veja a zombaria daquelas pessoas dizendo, que fazem esses fracos judeus? Eles estavam determinando a identidade dos judeus, dizendo, vocês são judeus, por isso são fracos. Hoje, o pessoal pensa duas vezes em chamar judeu de fraco. Mas naquele tempo eles eram mesmos. A situação momentânea, eles eram fracos, eles estavam sendo oprimidos, não tinham defesa, não tinham nada. Estavam em miséria e pobreza, eram de uma multidão numerosa, de uma nação numerosa, era um grupo muito pequeno, ridiculamente pequeno. A nação de Israel quase deixou de existir como nação por completo. E era o que Satanás queria. Então, de repente, as pessoas começaram a determinar, você é fraco. Uma coisa que eu aprendi, amados, não deixe Satanás determinar para você quem você é. A única pessoa que tem autoridade para determinar quem você é Deus. Nem seu pai, nem sua mãe, nem a maior autoridade aqui na terra pode determinar a sua identidade, senão Deus. É Ele quem te criou, é Ele quem sabe quem você nasceu para ser e quem você pode ser. Talvez você não é hoje, porque as tuas crenças te limitaram. Eu não estou fazendo pregação de coach, essa palavra é de coach, mas eu não estou fazendo coaching aqui. O fato é que muitas vezes nós acreditamos, damos crédito às pessoas que são profetas da desgraça. Se não fosse alguns cabeça dura, teimosos, como Santos Dumont e outros, que teimaram contra a opinião da maioria, nós nunca estaríamos fazendo viagens de milhares de quilômetros em apenas 3 horas. Não aconteceria isso. Observe então, nós temos que entender essa realidade de que nós não podemos nos deixar parar por causa da opinião de terceiros. A única coisa que nos para é a opinião de Deus. E uma outra coisa interessante que eu observei é que quando Neemias ele foi humilhado, desprezado, o povo todo foi humilhado, uma tolice que nós costumamos fazer é parar o que nós estamos fazendo para rebater aquelas pessoas que estão nos desprezando. Também responda ao desprezo do diabo com trabalho. Se quer saber como que se responde a de ridicularização, com silêncio e trabalho. 2 coisas. Se Neemias tivesse parado para bater boca com aquelas pessoas, ele teria dado crédito ao que aquelas pessoas falaram. Mas ele simplesmente fez ouvidos surdos e ele continuou fazendo o que deveria fazer. Satanás muitas vezes te ridiculariza para fazer você parar. E você se irrita com o que Satanás faz contra você, ou uma pessoa pode ser usada para fazer contra você, e você para bater boca com aquela pessoa, Satanás conseguiu o que queria. Se você não parou porque realmente acreditou no que o diabo disse, parou porque está brigando com o que Satanás está fazendo. Parou porque está brigando com o que pessoas dominadas por ele estão fazendo.
Quem que determina o que você é? Deus. Quem determina o que você vai conseguir? Você e Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. E a única coisa que eles precisavam fazer é uma coisa ridiculamente simples. Pegar lixo, tirar do terreno, limpar as pedras que podiam ser aproveitadas e colocar elas cimentadas uma em cima da outra. Era isso. Não era uma coisa grandiosa, mas representava algo grandioso, porque restaurava o senso de identidade de Israel. Simples restauração de muros. Às vezes o que você está fazendo parece trabalhinho de formiga, parece pouco importante. Mas o resultado no seu final é bem maior do que você pode sonhar. E Satanás vai dizer que fica aí catando pedra, tirando lixo, pobre coitado, Zé Ninguém, Zé Ruela. Eu posso ser um Zé Ruela, mas Deus diz que não. Então eu sou quem Deus diz que eu sou. Amados, segunda coisa, continue trabalhando perseverantemente, ainda que a tarefa pareça ser impossível de terminar. A obra era grande demais para tão poucas pessoas. Imagine, de repente, sobrassem umas 1000 pessoas em Curitiba, Curitiba totalmente desolada, destroçada, e aí houvesse o trabalho de restaurar a cidade. Terrível, né? Para nós isso é uma tarefa praticamente impossível. Nós somos uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, ou um pouco mais. Fazer essa tarefa, a proporção era mais ou menos essa. Talvez não tão grande, mas era assim, algo que abrigava milhares e milhares de pessoas por um grupinho pequeno tinha que ser restaurado. A tarefa cansava. Parecia que não tinha fim. Alguém uma vez disse, acertadamente, que quando você inicia um projeto é a época da empolgação. Você fica empolgado. Maravilha, vamos fazer isso. Vai ser assim, o resultado vai ser poderoso. Nós vamos ter tantos benefícios e a gente pode acrescentar isso ao nosso projeto. Ótimo, todo mundo empolgado. Mas quando você começa a fazer a coisa, aí vem o período que a gente chama de onde eu amarrei meu burrinho. Porque você começa a ver que tem trabalho que não acaba mais. Trabalho que não acaba mais. Recentemente eu comecei a gravar, guardar, refazer uma apostila de perfil pessoal e eu pedi ajuda para a Du. Eu precisava fazer uns 30 desenhos. E a Du olhou para mim: sogrinho querido, eu não vou ter tempo para fazer muito desenho. E se eu fosse cobrar, ia sair muito caro. Aí eu já vi os desenhistas desenhando, então eu sei um pouquinho. Vou tentar eu fazer. Nos primeiros 2 desenhos, saiu bonzinho, mas são 2 desenhos de 30. Aí levou uns meses, já estava com 10 desenhos de 30. Ai, me deu vontade de desistir. Eu lembrei de que todas as pessoas que começam uma coisa e não terminam, não têm autoridade. Eu continuei. Gente, não foi fácil. Eu não sou um artista treinado que nem a Du. Eu dou minhas pinceladinhas lá, raramente. Mas finalmente terminei. 30 desenhos. Eu posso dizer assim, com que satisfação. Mas foi necessário perseverança. Amados, tudo é assim. Você quer aprender um instrumento, você quer fazer um curso. Nem vou falar que eu tenho que fazer ainda um mestrado, mas tá empacado. Mas, amados, se você começa e não termina, você não tem autoridade. Veja só, a tarefa pode ser grande demais, mas não tenha medo do trabalho, tenha medo, sabe do quê? Da desistência. Não tenha medo da dificuldade, tenha medo de ser um derrotado. Não tenha medo do desafio.
Tenha medo da mesmice, de viver nas mesmas velhas coisas, na pobreza, de ser sempre algo que nunca muda, nunca avança para lugar nenhum. Nunca aceite que é grande demais para você, se Deus está no projeto. Há coisas que você nunca deveria ter entrado, porque Deus não está nelas. Mas se é um projeto onde Deus está presente, nunca abra mão. Nunca, de modo nenhum. Não deixe Satanás roubar a tua vitória, fazendo você pensar que você é um perdedor. E por último, prossiga sempre em frente. Ainda que o inimigo se levante para ameaçar a sua segurança física. Neemias não foi ingênuo. Ele sabia que aquele projeto dele ia despertar violência. Uma das coisas que acontece é que Jerusalém, por não ter muros, podia ser oprimida, usada e abusada por qualquer dos povos ao redor. Isso era uma situação muito confortável para os povos ao redor, porque eles podiam fazer o que bem entendesse com aquela cidade. Então, quando vem Neemias, há um processo de libertação, de quebra de jugo. E muitas vezes as pessoas estão oprimidas, exploradas e abusadas por outras e não têm forças para resistir até que vem alguém e lhes mostra o caminho. Então, quando surge de repente um movimento de libertação, a opressão se intensifica. Vou dar um exemplo para vocês, político, sim. Agora que existem vozes falando em dar um basta aos excessos do Supremo Tribunal Federal, toda pessoa que se levanta para falar em público tem sido perseguida com acusações, com invasão da polícia, busca e apreensão. Todas as pessoas com proibição de receber retorno pelos seus vídeos na internet. Tudo isso está acontecendo. A opressão se intensifica quando o processo de libertação começa a acontecer. E começa a haver violência. Violência das mais variadas formas. Quando uma mulher é oprimida por um marido dominante, mau e perverso, e ela começa a dizer, não, agora eu vou começar a pôr limites, não posso ser abusado dessa maneira, e ela começa a fazer uso da lei da Maria da Penha, começa a mostrar que respeitar o marido não é ser capacho dele, aí o marido se torna ainda mais abusivo. Para ver se quebra essa iniciativa. Sempre, quando você começa um processo de libertação do jugo de opressão, a opressão se intensifica para quebrar a tua vontade. E é aí que você tem que persistir. Só que Neemias não foi ingênuo. Quando ele soube, como é que ele soube? Deus trouxe para ele essa informação. Sempre está ligado com Deus. Quando eles foram ridicularizados, falava com Deus. Quando o povo estava cansado, falou para lembrar de Deus, que Deus está nessa obra. Quando foram ameaçados de morte, o que ele fez? Falou com Deus, ouviu de Deus e tomou uma atitude, se adaptou à circunstância, se precaveu. E as pessoas começaram a trabalhar com a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Disse um teólogo antigo assim, ora como se somente a oração resolvesse as coisas, mas trabalha como se somente o trabalho resolvesse as coisas. E foi isso que aconteceu. A espada do Espírito, a palavra de Deus, mas também a esperteza, não ser ingênuo, gente, esperando que os inimigos vão aceitar, os inimigos da sua alma vão aceitar uma derrota, e dizer, que legal, você venceu. Não. Eles vão usar de todo jogo sujo para destruir você. Permaneça. Eu quero terminar com 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios
15, 58. É um versículo que, para mim, é muito importante. Ele me anima quando muitas vezes eu estou precisando de combustível e eu começo a querer esmorecer. O 57 também. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá vitória? Jesus Cristo, Deus, através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, firmes, que não balança, inabaláveis, que não pode ser derrubado, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qualquer obra feita em Deus, para Deus, traz fruto. E fruto que permanece para a vida eterna. Então, quando Satanás disser para você que você é uma pessoa insignificante, fazendo uma obra insignificante, dê a ele o seu desprezo. E continue fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tenha certeza, o resultado vai ser revelado no dia final e vai glorificar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Deus amado, obrigado pela Tua palavra. E nos ajude, Senhor, a sermos esses baluartes em que sempre estão lutando para ver a Tua vontade se expressar. Pai, dá-nos a visão de que aquilo que é hoje não é o que será amanhã, mas poderá ser muito maior e melhor, de acordo com a nossa fidelidade em fazer a Tua vontade. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abra os olhos e nos faz ir além da situação presente, ir além das coisas atuais e entender, Senhor Deus, que o Teu plano nunca morre. Só morrem, Senhor, aquelas pessoas que desistem de viver a Tua vontade. Pai, te peço que nos faça, assim, bênção na terra e resgatadores daquilo que o Senhor quer estabelecer aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.